Hoje vamos falar sobre o Salmo 34, versículo 4. Está escrito assim: Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, e me livrou de todos os meus medos. Vamos falar sobre o tema Vencendo os Medos. Este é um salmo de Davi, e há 4 palavras neste versículo que merecem considerações especiais, porque elas trazem muitas lições para as nossas vidas. A primeira palavra é medo. A palavra que Davi usou aqui no texto bíblico é a palavra, o substantivo megurotai. Megurotai é um substantivo feminino, está no plural, com o sufixo pronominal na primeira pessoa do singular, e vem de megurar, de magor, que no texto hebraico, que na língua hebraica, significa pavor, um medo muito triste, muito ruim, na verdade. Davi estava falando do medo que ele tinha de ser preso por Saul, de ser torturado por Saul, de ser morto. Saul queria matar Davi, e Davi estava fugindo de Saul, se escondendo em vários lugares, né? Ele se escondeu na cidade dos sacerdotes, Nob, e depois Saul ficou sabendo disso e foi lá e matou 85 sacerdotes, homens, mulheres, meninos e até mesmo crianças que estavam sendo amamentadas. E Davi acabou, depois de sair da cidade dos sacerdotes de Nob, Davi foi para Gate, a cidade dos filisteus, do gigante Golias. E ali foi um desastre, ele foi preso ali, foi levado à presença do rei Aquis, conhecido pelo título de Abimeleque, que significa meu pai é rei. E ali Davi se fingiu de doido, de maluco, para fugir da tortura, da morte. Então ele estava com muito medo, muito pavor, né? Ele fala dos medos, né? Ele então usa esta palavra megurotai, então dos medos, dos pavores que ele experimentou. O medo, este medo ruim, negativo, que não é saudável, não faz bem a nós, ele nos atrapalha no nosso raciocínio, a fazermos uma análise, uma leitura correta da realidade, a tomarmos decisões sensatas. Davi tomou decisões muito inconsequentes ao se refugiar na cidade dos sacerdotes, colocou em risco a vida dos sacerdotes, subestimou a inteligência, a capacidade de saúde dos seus homens. E depois ele foi se refugiar em Gat, a cidade do gigante Golias que ele havia matado, uma outra decisão louca, insensata, mostrando então o que o medo pode fazer conosco, né? O medo é algo muito ruim. Há pessoas, a Bíblia mesmo diz, que têm medo de Deus. Não deveriam ter, porque Deus nos ama. Deus nos conhece, Deus nos ama e Deus quer o nosso bem e não o nosso mal. Então, Adão, por exemplo, diz-nos a Bíblia que quando ele ouviu a voz de Deus, ele teve medo e foi se esconder. Errou, não precisa. Nós não precisamos ter medo de Deus, não devemos ter medo de Deus, e é inútil se esconder de Deus também. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 25, ele diz que uma pessoa recebeu um talento, uma capacitação de Deus, mas ficou com medo de Deus, ficou com medo do Senhor e escondeu o talento, e foi um fracasso, foi uma vergonha, foi um desastre, foi ineficiente. Então há pessoas assim, possuídas pelo medo, engessadas pelo medo, o crescimento, a vida dessas pessoas, a alegria, os relacionamentos, está tudo em risco, tudo ameaçado por causa do medo. O medo pode destruir a nossa vida e nós precisamos tomar consciência disso. Deus
diz-nos a palavra dele, a Bíblia, Deus quer nos ajudar a vencer o medo. O Senhor apareceu a Josué e disse: Josué, não tenha medo. Não tenha medo de substituir Moisés, não tenha medo de atravessar o Jordão, não tenha medo de enfrentar os inimigos, porque eu estou com você. Josué certamente estava com medo, senão Deus não teria dito para ele: não tenha medo. Então, o Senhor estava querendo ajudar Josué a vencer os seus medos. Então, Deus faz assim, é isso que a Bíblia ensina. O anjo do Senhor apareceu a Maria e disse para ela: Maria, você vai ser a mãe do Messias de Israel, do Messias de Deus. A Bíblia nos diz lá em Lucas capítulo 1 que Maria ficou com medo, ficou confusa, e o anjo do Senhor disse para Maria: não tenha medo, não tenha medo. Você achou graça diante do Senhor, o Senhor está com você, Maria, vai dar tudo certo, porque Deus está com você, a graça dele está com você. Então, Deus quer ajudar as pessoas, você e a mim ainda hoje. Ele quer que nós vençamos os medos. Deus apareceu ao apóstolo Paulo. Ele estava fazendo a obra do Senhor, evangelizando, mas tinha muitos perigos, muitas ameaças, muitos inimigos que estavam querendo destruir, matar o apóstolo Paulo. Lá no capítulo 18 de Atos, Deus apareceu a ele em uma visão e disse: Paulo, você não precisa ter medo. Eu estou com você. Vai dar tudo certo. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu não sei qual é o seu medo, mas eu quero dizer para você que Deus está pronto para ajudar você a vencer todos os seus medos. A segunda palavra que nós encontramos no Salmo 34, versículo 4, que eu gostaria de destacar, é o verbo buscar. Esse é um verbo muito importante, o verbo darash em hebraico. Aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento. É o mesmo verbo que nós encontramos lá em Isaías 55, versículo 6. O profeta diz: busquem o Senhor enquanto vocês podem achar. Essa é uma palavra muito importante. É o mesmo verbo buscar, é o verbo darash que nós encontramos lá no Salmo 34:4, que nós encontramos aqui em Isaías 55, versículo 6. Então, há um tempo certo de buscar o Senhor, enquanto nós podemos achá-lo. E hoje é esse tempo certo. Amanhã não nos pertence. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele nos ensina isto. Ele fala que hoje é o tempo aceitável. Agora, neste momento, ele usa duas palavras gregas muito importantes: kairou, tektou. Então é o tempo certo, o tempo oportuno, o melhor tempo. É hoje. É hoje que você pode, agora, neste momento, é que você pode encontrar o Senhor quando Ele está falando ao seu coração. Então, Davi diz no Salmo 34, versículo 4, busquei o Senhor. Importante, o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus cuja face Jesus revelou. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É o mesmo verbo, darash, que nós encontramos lá no Salmo 34, versículo 4, é o que nós encontramos aqui em Jeremias 29, versículo 13. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz: aquele que busca, encontra. Aquele que busca, acha. O verbo usado
pelo apóstolo Mateus aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, é o verbo zetel. É o mesmo verbo que foi usado pela Septuaginta para a tradução do texto hebraico para o grego antes de Cristo, de Salmo 34, versículo 4. É o mesmo verbo, zetel. Eles traduziram o verbo darash por zetel. Está lá, então, este verbo da Septuaginta sendo usado por Mateus, capítulo 7, versículo 7. Palavras de Jesus. Aquele que busca, encontra. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, quero encorajar você a buscar o Senhor de todo o seu coração. Sim, busque a face do Senhor. A terceira palavra que nós encontramos no Salmo 34, versículo 4, é a palavra responder, o verbo anar. Este é um verbo muito importante. Aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento, 329 vezes. Então, este é um verbo importante porque mostra-nos que Deus ouve. Ele responde porque ele ouve. Este verbo responder, anar, é o mesmo verbo que nós encontramos em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Quando Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. É o mesmo verbo anar aqui em Jeremias 33, 3, que nós encontramos lá no Salmo 34, versículo 4. Então, Deus responde às nossas orações, às nossas súplicas, porque Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a nossa súplica, Ele ouve o nosso grito. Quando nós lemos a história de Agar e de Ismael, lá em Gênesis capítulo 21, a Bíblia nos diz que Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o menino. Que coisa maravilhosa. Que bom saber que o nosso Deus, Ele ouve. Agar estava desesperada, estava triste. Foi expulsa de casa por ordem de Abraão a pedido de Sara. Mas o nosso Deus é o Deus dos pobres, é o Deus dos oprimidos, é o Deus dos que sofrem injustiças, é o Deus dos órfãos e das viúvas. Então, Ele ouve o seu clamor, o meu clamor. Ele ouviu o clamor de Ismael, Ele ouviu o choro de Ismael, de Agar, e Ele foi socorrer Ismael, foi socorrer Agar, e cuidou deles e abençoou-os. Este é o nosso Deus. É o Deus que responde às nossas orações. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus orando. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, e Jesus orou assim: graças te dou, ó Pai, porque me ouves. Eu sei que sempre me ouves. Palavras de Jesus. Que maravilha! Que bom saber que o nosso Deus, Ele nos ouve. E não apenas isso, Ele nos ouve e Ele nos responde. Então você pode continuar orando, clamando, buscando ao Senhor, porque Ele ouve a sua oração. Ele ouve a sua súplica. Ele ouve o seu grito e Ele responde. Espera no Senhor, confie nele e Ele vai responder a sua oração, porque Ele está ouvindo a sua prece. A quarta e última palavra que nós gostaríamos de destacar neste Salmo 34, versículo 4, é o verbo salvar, libertar, livrar. É o verbo natsal em hebraico. Esse é um verbo muito importante. É o mesmo verbo que nós encontramos em 1 Samuel,
capítulo 17, quando Davi disse que ele poderia enfrentar o gigante Golias, porque o Senhor o havia libertado, Natsal, das garras do leão e das garras do urso, e que o Senhor o libertaria, Natsal, o livraria, o salvaria das mãos daquele filisteu. Então é o mesmo verbo, é a mesma palavra. Quando nós abrimos o livro do Êxodo, no capítulo 3, Deus disse para Moisés que ele ouviu o clamor do seu povo, ele viu e ele desceu para livrar Natsal, libertar Natsal, salvar o povo dele da escravidão, da humilhação, da opressão, das mãos de Faraó. O nosso Deus é assim. Ele está pronto para livrar você, meu amigo, minha amiga, para libertar você. Que versículo maravilhoso, o versículo 4 do Salmo 34. Que coisa maravilhosa, que experiência fantástica que Davi nos conta aqui. Ah, meu amigo, qual é o seu medo? Medo de envelhecer? Medo de morrer? Medo de uma enfermidade? Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Ah, meu querido amigo, meu irmão, minha irmã, entregue todos os seus medos. Medo das pessoas, medo de alguém fazer mal a você. Davi escreveu no Salmo 23, versículo 4. Eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Meu irmão, minha irmã, Deus está com você. Ele vai proteger você. O apóstolo Paulo disse que coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem os inimigos, nem a enfermidade, não, nem a velhice, nem a morte, coisa alguma. Então, confie no Senhor. Busque a face dele. Faça como Davi. Busquei o Senhor. Ele me respondeu e ele me libertou de todos os meus medos. O que aconteceu, que foi verdade na vida de Davi, o rei Davi, é verdade ainda hoje, na sua e na minha vida. Vamos seguir o exemplo de Davi, porque assim, buscando a face do Senhor, é que nós seremos felizes. E faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.